Celebramos o Domingo de Ramos. Vou começar lendo o Evangelho com o qual se introduz a procissão e a bênção dos ramos. Este ciclo é Mateus 21, versículos do 1 ao 11. Quando se aproximavam de Jerusalém e chegaram a Betfage, no Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia em frente, encontrareis imediatamente uma jumenta presa com o seu jumentinho. Desatai-os e trazei-mos. Se alguém vos disser algo, respondei que o Senhor precisa deles e logo os devolverá. Isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião: Olha o teu rei que vem a ti, humilde, montado numa jumenta, num jumentinho, filho de animal de carga. Foram os discípulos e fizeram como Jesus lhes tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos e Jesus montou. A multidão estendeu os seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos das árvores e cobriam a estrada. E a gente que ia à frente e atrás gritava: Hosana ao filho de David, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Ao entrar em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada, perguntando: Quem é este? A multidão respondia: É o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Sem dúvida, o Domingo de Ramos indica-nos o espírito com que devemos entrar na celebração da Páscoa, na celebração dos mistérios da redenção. Em primeiro lugar, recordemos a segunda tentação do deserto, lida no primeiro domingo da Quaresma. O diabo tinha levado Jesus à cidade santa. Tinha-o levado ao pináculo do templo, à cornija do templo, e propôs-lhe: Se és filho de Deus, lança-te abaixo, porque está escrito: Deu ordens aos seus anjos a teu respeito e eles sustentar-te-ão nas suas mãos, para que o teu pé não tropece nas pedras. Ou seja, a tentação era entrar em Jerusalém, na esplanada do templo, descendo do céu pelos anjos. Obviamente, não haveria quem resistisse. Jesus tinha rejeitado tal proposta, dizendo: Não tentarás o Senhor teu Deus. Pelo contrário, Jesus decidiu entrar em Jerusalém como faz hoje, Domingo de Ramos, montado num jumentinho. É uma realeza envolta em mansidão. É um rei que não esmaga. Sim, que governa porque se coloca nas mãos do plano de redenção traçado pelo Pai. Mas há uma chave. Cristo não conquista Jerusalém, oferece-se a Jerusalém para a sua salvação. Ou seja, o Domingo de Ramos é a resposta histórica, visível, definitiva a essa segunda tentação do deserto. O que ali foi rejeitado em forma de espetáculo glorioso, de entrar em Jerusalém descendo pelos anjos, aqui vê-se transfigurado na humildade obediente de Jesus, que entra montado num jumentinho. Por que é isto tão importante? Porque existe uma tentação muito recorrente, que é a da glória sem cruz. E Jesus rejeitou essa tentação. É uma tentação que, no nosso caso, costuma traduzir-se em usar Deus para ter sucesso, ou até para fugir da cruz. Mas a pedagogia divina é muito diferente. Deus não se impõe, propõe-se, bate à porta humildemente. E espera, com todos os riscos que isso implica, espera que o acolhamos. A entrada do Domingo de Ramos não força a fé, nem sequer elimina a possibilidade de que Jesus seja rejeitado. Respeita o ritmo do coração humano, porque Deus quer amigos, não escravos. E isto é profundamente coerente com o mistério, o plano da redenção, da salvação de Deus. É o mesmo Deus que nasce numa manjedoura e que agora entra como rei, sem deslumbrar, em Jerusalém. A propósito, em relação ao romance de Dostoiévski e dos irmãos Karamazov, comentámos na primeira homilia do Domingo da Quaresma. Há aqui uma precisão fundamental. A reprovação que nesse romance o grande inquisidor faz a Jesus Cristo é ter rejeitado o milagre espetacular, a autoridade incontestável.
A segurança total que elimina a liberdade, não é? Por outras palavras, dizia o grande inquisidor a Cristo, se tivesses descido do pináculo do templo sustentado pelos anjos, o mundo teria seguido-te. O inquisidor acusa Cristo de ter tido demasiada fé na liberdade humana. Mas há uma chave decisiva para compreender o plano de Deus, que é precisamente a liberdade como lugar da salvação, a amizade. Repito, Deus quer amigos, não escravos. Deus não quer súbditos deslumbrados, quer filhos livres. E então Dostoiévski compreende no seu romance: forçar a fé teria sido destruí-la, e que um mundo cristão sem cruz não é cristão. Vamos dar mais um passo. O domingo de Ramos aproxima-nos de ver uma Jerusalém dividida. A cidade está dividida. Santo Agostinho oferece aqui uma chave. Diz: Jerusalém representa o coração humano, capaz de aclamar e de rejeitar. Assim é o nosso coração, contraditório. Insisto, não é apenas que Jerusalém estivesse dividida, no sentido de que havia diversidade de atitudes entre os habitantes. A população estava dividida, sim, mas não só. Os corações de cada um também estavam divididos. Duvidosos, reticentes quanto a confiar ou não confiar, receosos das consequências de seguir Jesus. Portanto, a verdadeira aclamação a Jesus requer conversão. O que não houve tanto ali no domingo de Ramos, em Jerusalém. Porque não basta receber Cristo com ramos, é preciso deixar-se purificar e transformar por Ele. O que gritava a multidão: Hosana. Mas atenção, nós costumamos pensar que Hosana é um grito de aclamação. Não, Hosana também é súplica. Hosana significa etimologicamente salva-nos, ou seja, a palavra estava muito bem dita, salva-nos. Mas Santo Agostinho diz: claro, reconhecem quem os pode salvar. Dizem-lhe, salva-nos, Hosana, mas não chegam a compreender e a aceitar. Como os vai salvar? Pelo caminho da cruz. Isso é o que rejeitam. Permite-me mais um passo, que creio ser um detalhe, mas muito significativo. No Evangelho de Marcos narra-se que, uma vez terminado o dia de Ramos, quando Jesus já tinha entrado em Jerusalém, ao cair da noite, regressou a Betânia para dormir. Diz: Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo, e depois de observar tudo, sendo já tarde, saiu para Betânia, de regresso, com os 12. Vejamos, isso é um percurso longo, voltar a pé até Betânia. Como se explica isso, se depois tinha de voltar novamente a Jerusalém? É que não havia gente de confiança em Jerusalém para o acolher. Isto impressiona, porque Isto supõe que Jesus é consciente de que as aclamações que lhe foram dirigidas são ambíguas. Jerusalém tinha-o aclamado, mas não o tinha acolhido. Havia entusiasmo na população, mas não havia entrega. Havia muitos admiradores, mas não havia discípulos. Jerusalém sabia gritar, Hosana, mas não sabia abrir a sua casa para que Jesus se hospedasse nela. Os corações verdadeiramente disponíveis estavam em Betânia, ali, com aquela família. Maria, Marta e Lázaro. Ali Jesus não era uma figura aclamada, era um hóspede amado em Betânia. E esta cena revela. Este detalhe revela algo sempre atual. Que não basta convidar Cristo para a nossa cidade, para as nossas praças, para as nossas procissões. Atenção, e a Jesus se pode prestar uma homenagem pública e, no entanto, não lhe dar um lugar. Para permanecer na nossa vida, isso é possível. É como quando recebemos uma personagem importante e, em vez de lhe abrir a nossa casa, a alojamos num hotel. É como uma cortesia sem intimidade. Pois bem, portanto, fixemo-nos neste detalhe para aprender com o domingo de Ramos. Jerusalém ofereceu palmas, mas Betânia ofereceu um lar. Nós temos de ser Betânia. Jesus nunca força o amor, passa a noite onde lhe abrem a porta.
Claro, e aqui surge agora uma pergunta. Eu abro-lhe a porta. O meu coração é um lugar onde Cristo pode descansar. Com que espírito vamos celebrar a Semana Santa? Admirando uma figura à distância ou abrindo-lhe as portas da nossa vida? Assim seja, pedimos esta graça à dolorosa, a Maria, nossa Mãe. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós.